coisas dos anos 2000 que eu achava que era um surto da minha cabeça. Até que eu comecei a pesquisar e pensar, tá, essa coisa realmente existiu. E hoje eu quero trazer aqui pra vocês algumas coisas dos anos 2000 que você vai lembrar agora, se você foi uma criança nessa época, 2002 até 2006, enfim. Eu tenho um público aqui que é muito novinho e talvez não vai conhecer isso, mas você vai ver agora como o mundo era legal. A gente tá se tornando umas pessoas muito nostálgicas, eu acho isso maravilhoso, às vezes ruim, porque são coisas que não existem mais, e eu agradeço por muitas delas não existirem mais, mas hoje a gente vai ver aqui o que realmente existiu nos anos 2000, coisas que existiram e a gente acreditava, tipo aquela propaganda que passava, João, te liga. João, te liga. Vocês lembram também de uma que tinha, que eu vou mostrar aqui, não sei se vai passar, mas tinha uma que você discava o número no telefone e o aplicativo falava que ia fazer raio-x da sua mão? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Já peço logo pra você, se inscreve, dá like aqui no canal que eu falo sobre tudo, me manda recomendações no meu Instagram que é Julevas, link de qualquer coisa, meu intercâmbio, meu clube do livro, tudo tá aqui na bio e vamos lá falar sobre isso. Vamos começar aqui com esse que ele vai falar de coisas aleatórias. Vamos ver. Várias dos anos 2000 que foram um surto e todo mundo teve alguma delas. Pelo menos uma. E já começamos com um clássico, ela, a janela do quarto cheia de adesivo. E aqui não tinha muita regra não, hein? Era adesivo de rádio, adesivo de marca de surf, adesivo de marca de skate, adesivo... Agora me digam, essa estética ainda existe, botar a janela cheia de adesivo? Porque teve uma época já que a minha mãe começou a proibir completamente que eu fizesse isso. Então eu imagino que talvez foi morrendo com o tempo. Se você tiver isso, me fala aí nos comentários. Do caderno, valia de tudo. O importante era ter a janela cheia de adesivo, porque essa era a estética descolada do momento. Depois a gente tem o quarto das meninas, que geralmente eram pintados de umas cores assim, umas paredes verde-limão, rosa-choque, roxo, azul piscina. E aí eu complemento aqui pra vocês. Eu sei disso, sabe por quê? Estão vendo aquele rosa ali atrás, né? Aquele tom de rosa. Aqui em Madrid, agora, são 2 da tarde e está fazendo 37 graus. Juro pra vocês. Não posso ligar o ar porque fica um barulho. Então eu tô derretendo. Mas o que acontece com aquele tom de rosa? Ele falou aqui da parede do quarto com as cores vibrantes. Eu pedi pra minha mãe, morando no interior do Piauí, uma pessoa que gosta muito de rosa, né? Eu sou gótica, tá ali, ó. Crepúsculo, Drácula, Coraline. E eu gosto de rosa. Muito. Rosa e preto. Pedi, mamãe, eu quero o meu quarto do chão ao teto, todo rosa. Pedi. E minha mãe falou, não vou fazer isso, você está morando no interior do Piauí, aqui faz 45 graus na sombra, você vai morrer. Filha, você sabe como funciona a teoria das cores? Por que preto dá calor? Por que rosa choque vai dar um calor no seu quarto? Eu falei, não quero saber, eu quero meu quarto rosa pink. E ela falou, tudo bem. A gente tava reformando a casa, né, meu quarto, pela primeira vez na vida. Eu ia ter um quarto sozinha, porque eu sempre dormi com meu irmão. Aí tudo bem, pintou o quarto de rosa. Eu pedi pra pintar o teto também. Minha mãe se recusou, vamos pintar este quarto de rosa pink, aquele tom de rosa, tá? Vou perguntar pra ela se tem foto, mas eu imagino que não. Pintou. Eu nunca mais pude dormir naquele quarto da minha vida, porque 40 graus, o que tá fazendo aqui em Madrid agora, era pouco o que aquele quarto fazia de calor. Resumindo, passei os próximos 10 anos da minha vida tendo que dormir com meu irmão, porque a minha mãe me castigou e falou, você não vai pintar esse quarto de outra cor. Pintou de rosa? Aguente. Fica aí o relato dos anos 2000. Eram umas cores assim bem vibrantes. E as paredes cheias de pôster da revista Capricho, com os Vida de Garoto, os NX0, as coisas do momento. E aqui não tinha Pinterest pra fazer toda uma curadoria, pra fazer os posters lado a lado, fazer uma wall gallery. Não existia isso. Era o pôster colado com fita durex na parede. Do lado tinha o Vida de Garoto, no outro tinha o Edward do Crepúsculo e, quiçá, ainda tinha um pôster do Linkin Park. Não tinha curadoria nenhuma. O importante era ter pôster na parede, não interessava quem. E a gente tinha um negócio com adesivo. Além de colar na janela, a gente colava na TV. Eu tenho ainda. Tá aqui, ó. Tem um caderno cheio de adesivo. Eu tenho o meu Kindle cheio de adesivo. Tá em algum lugar jogado. Meu notebook é cheio de adesivo. Então é uma coisa que eu sou uma millennial e não consegui. É Gen Z? Não sei. Não consegui superar. No videogame, na porta do roupeiro. O importante era colar adesivo. Depois a gente tem essa pulseira aqui que foi um surto coletivo. Porque ela era bonitinha pra época. Mas... bem aqui, ó, na junta de um com o outro, a gente se mexia, o negocinho grudava nos pelinhos do braço. E quando não grudava no pelinho no braço, ele grudava na pele. Um caos, essa pulseira. Nossa, eu fiquei com muitas marcas no meu braço de ferida por causa dessa pulseira. E ela grudava na pele, era um caos. É caótica. Esse celular aqui, ele me desperta um negócio ruim dentro de mim, porque eu odiava esse celular. Esse celular, ele me traz um sentimento ruim. E eu não sei explicar por quê. Eu acho que ele parece um sabonete.
Nossa, eu amava esse celular, eu achava ele super cool e tinha essa coisa das meninas super poderosas, sei lá o quê. Nossa, era muito legal. Gente, se você não viveu isso e for uma pessoa mais nova, você vai achar isso aqui um absurdo. Mas é pra ver como nós passamos por tantas coisas em tão pouco tempo. Porque a gente viveu esses celulares aqui. Ai, eu não sei onde tá meu celular aqui. Mas pra o que a gente tem hoje, que são celulares digitais, gigantes, que você pode, sabe? É realmente absurdo. Muitos de nós nem 30 anos têm. Eu não tenho 30 anos ainda, vou completar. E você passou por tudo isso, sabe? Um período de tempo muito curto. E se eu não me engano, tinha a versão do Johnny Bravo, que era pros meninos, não tinha? Eu posso estar inventando isso, pode ser fake news, mas se eu não me engano, tinha uma versão para os meninos desse celular aqui. E esse aqui era o mais básico. Se eu te ver na rua, Siemens... Outra coisa que também me dava um negócio ruim é quem usava isso aqui, ó. Meinha do celular. Não. Meinha do celular, não. Muita gente usou e eu quero ver quem vai ter culhão de comentar que usava de fato isso aqui. Eu quero ver. E pra fechar com chave de ouro, simplesmente as edições de fotos do Flogão, do Fotolog e do Orkut. Sensacionais. Isso aqui é arte pura. Não existia inteligência artificial naquela... Gente, que saudade disso. Realmente, que saudade. Eu tava vendo as fotos exatamente assim. Tinha um aplicativo, como é que chama? Photosart. Não sei, Photofiltre. Tinha o Photoscape. E foto não sei das quantas. E eu já comentei aqui com vocês. Foi um dos primeiros vídeos no meu canal que eu tava muito nostálgica. E eu fiz essa diferença das redes sociais pra agora, né? Que se você não sabe, o Orkut podia só pôr 6 fotos. E a gente tinha que criar um flogão, que era uma rede pra fotos. Olha o nível. Olha o nível das coisas. Hoje você pode postar, se tu quiser, 300 mil fotos no Instagram por dia, não vai acontecer nada. Talvez eles te banam, mas você pode. Não podia. Nossa época era complicado. Vamos ver mais. Brinquedos que só quem viveu os anos 2000 sabe. Vamos lá. Quem foi criança nos anos 2000 teve, ou pelo menos queria ter. Discman, meu Deus, só que era um iPhone. Se você fala Discman hoje, duvido que alguém consegue lembrar de. Dá 2 segundos a pessoa tá ligando pro boy, Discman. O que era iPhone perto do celular da Xuxa? Até os que não... Nossa, o Discman era muito legal. Eu lembro exatamente a memória na casa dos meus primos, porque ele tinha, a gente ficava se revezando pra ver qual música que ia escutar. Sabem? Da Xuxa fazia sucesso. Pra apertar nesses botões tinha que enfiar metade do teu braço. E ó que nem clicar. Bambolê, meu Deus do céu, eu sou frustrado até hoje que eu não consigo fazer esse negócio na cintura. Não tem Minecraft nem faculdade que forme melhor um engenheiro do que quem brincava com isso aí. Isso daqui ainda existe, tá? Eu comprei lá em São Paulo, não vou lembrar o nome da loja, mas tem essas lógicas de coisas lúdicas que chama, né? Pra crianças eu comprei pra minha sobrinha e ela amou, ainda existe isso, tá? É muito legal, a textura e tudo mais, é ótimo pra criança. Céus e Manson. Pega a vareta, gente, esse tinha que ter paciência. Se você dá... Vocês veem como os brinquedos eram, né? Esse aqui você tinha que usar muita coordenação motora, pega a vareta, se você não conhece, a gente jogava um monte de vareta, e aí você podia tirar por cores, tipo, sei lá, você podia tirar a vez, então você tem que se virar pra tirar a verde ali do meio, o outro brinquedinho que você ia montando. Então era tudo muito, muito legal pras crianças. Vejam só, olha só, crítica aqui, crítica social. Um negócio desse pra uma criança de hoje em dia, o que ela vai fazer? Ela pega você, te espeta e ainda faz um churrasco. Como é que as crianças de hoje em dia vivem sem se estressar com o ioiô, gente? Eu brincava com esse negócio, ele não subia, tinha vontade de fazer voar na parede. O Furby era a Alexa de uns anos atrás, caríssimo, não servia pra nada. Isso sim é MacBook. Minha filha, se tivesse um EAD naquela época, eu só ia fazer se tivesse um computador da Xuxa desse. No caso, eu nunca tive, então eu não faria. Só quem viveu sabe. Era tudo, as canetinhas se riscavam uma vez, já parava de funcionar. Aqueles balões de aniversário estouravam, caía esses negócios, parecia que era anel de Swarovski. A princesa e a Playboy, eu era... Agora eu já sei onde Swarovski se inspirou. Playboy na casa da minha amiga, brincando na barraca dela. Tem mais... Vamos ver outro vídeo. 10 coisas que se você vai lembrar e um bônus. Vamos lá, né? Adoro lembrar essas coisas. Que você vai se lembrar se você foi criança nos anos 2000 e um bônus. Já começando que você vai se lembrar de assistir Xena, Princesa Guerreira. Não lembro se era no SBT ou era na Record que passava, mas... Eu acho que era na Record. Não lembro bem. Que era maravilhoso. Ah, vai falar de Hércules? Não. Vou falar da Xena. Mas você também teve a honra de assistir A Diarista na TV. Cara, isso aqui era maravilhoso, tá entendendo? Sabe uma coisa que eu quero que você comente se eu tô ficando doida, mas não tô, porque eu pesquisei isso, porque eu achei que eu tava ficando doida. Teve uma época da vida que eu gostava muito de assistir do Globo, aquelas novelas e tudo mais. Muito antes de Verdades Secretas existirem, porque Verdades Secretas foi em 2015, eu não era mais criança, mas antigamente tinha aquela série Aline. Vocês lembram da série Aline? Eu quero que você, minha amada amiga, irmã, irmão, comenta se você lembra, que eu tenho certeza, eu fiquei lembrando, tipo assim, era uma moça que ela tinha 2 namorados, ela vive em São Paulo ou no Rio.
Não lembro bem, eles dividiam apartamento, era uma loucura, menina. Aí eu fui começar a pesquisar. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Era isso daqui, ó. Era uma minissérie da Globo, blá blá blá, em 2008, especial de fim de ano da emissora. A Aline, a moça de 25 anos, que viu relacionamento a 3 com Pedro e Otto. Sabia? Era a Maria Flor, era exatamente isso. Eu não lembro onde é que eles moravam, meu Deus do céu, onde é que era. Ela trabalhava numa loja de discos, sei lá das quantas. Era essa daqui, ó. Olha só, vou mostrar pra vocês a foto. Vamos ver, virar mais pra cá. Ó, estão vendo? Era isso aqui que era a Aline. Vocês lembram dessa série? Meu Deus, eu achava isso o máximo. E aí eu assisti escondida, porque meu pai não deixava. 2008 eu tinha quantos anos? Nem sei, meu Deus. Mas são essas coisas dos anos 2000, sabe? Que eu fiquei lembrando quando ela falou aqui da Diarista. Também teve a honra de assistir A Diarista na TV. Cara, isso aqui era maravilhoso, tá entendendo? Você esperava passar Cacete e Planeta, mas passava com gosto, porque depois vinha essa maravilha. Diga aí, Solineusa, a melhor personagem do mundo. Você muito provavelmente leu o querido Diário Otário. Se você não leu, pelo menos você viu nas prateleiras por aí. Mas deveria ter lido, porque isso aqui era muito legal. Quero devorar. Eu não li. Infelizmente, já tava na loucura de nem sei o que eu lia nessa época. Talvez nada. Aquele Diário Otário. Eu comprava o livro, eu lia no mesmo dia, na mesma hora. Essa reportagem do Fantástico gerou uma certa... Gente, isso aqui era tão triste. Tão triste, porque essas pulseiras, se você não sabe, tinham essas milhões de pulseiras com cores e sei lá das quantas. E aí começaram a inventar que significava coisa. Tipo, a rosa é beijo com língua, a branca é não sei o quê. E tipo, eu tinha todas as cores de pulseiras possíveis no meu braço. Eu tinha, sei lá, 9 anos de idade, 10 anos de idade. Como é que isso podia significar uma coisa? Mas aqui antigamente era assim, né? Tudo era do diabo, tudo era relacionado a coisas íntimas pra gente não usar. Era bem assim. A gente vai ver um vídeo desse. Tensão na sua casa, sua mãe te olhou assim. Tua mãe olhou pra TV e olhou pro teu braço cheio de pulseira assim, do pulso até o cotovelo. Olha assim, minha filha, o que tu tá fazendo na escola? E tu sem fazer a mínima ideia do que estavam falando na TV, porque isso não fazia sentido. Você vai se lembrar que os DVDs infantis muitas vezes vinham com bônus, que eram jogos. Você que era de Nem Que a Vacatuça. Nem Que a Vacatuça, se eu não me engano, tinha uns 3 jogos. Isso aqui era de Irmão Urso. Do Irmão Urso, tu podia escolher, você podia descobrir qual era teu totem. Mano, isso aqui era muito legal. E era muito chato quando você comprava um DVD pirata, que não tinha bônus. Em um dado momento da sua história, se tinha uma Raíssa na sua sala, você ouviu ou até falou um Raíssa? E eu nem vou explicar isso aqui. Quem viveu, viveu. Assim como quem viveu, eu tenho nome, e quem não tem, sem documentos, eu não sou ninguém. Eu sou Maria, eu sou João, com certidão de nascimento. Ai, gente, que nostalgia. Eu sou Maria, eu sou... Você já teve ou quis muito ter um desses modelos aqui de bolsinha? Ai, gente, isso aqui era chique do chique, tá entendendo? Tinha essa do cachorrinho, ó. Assim como você quis muito ter essa maquiagenzinha da Capricho, que, gente, isso aqui foi um hit, tá entendendo? E aquele que era um gloizinho que você pendurava no celular, gente, muito bom. Você tomou muito dessas garrafinhas aqui e eu sugiro que você vá ao médico urgente, porque a nossa geração inteira tá completamente lascada. Tem até hoje. Tem até hoje, sim. Eu não lembro o que é que tinha isso aqui dentro. Talvez a coisa com maior número de conservantes possível. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Então vamos pra coisas dos anos 2000 que existiam, era uma delícia e não existem mais. Criança Gordinha Edition. Por quê? Tem mais coisa de comer do que coisa de usar. Em primeiro lugar, eu vou colocar ela, a mais falada, a mais usada. Não sei se num nicho específico mais. Gente, Power Balance. Vocês lembram dessa pulseira aqui? Eu não sei como que funcionava isso, se realmente era... Isso aqui, eles querem emplacar de novo, tá? Não estarão conseguindo. Não estarão. efetivo, se era um placebo. Mas eu lembro que foi um surto na época e bastante gente usou. E simplesmente sumiu. Número 2 é uma coisa muito difícil de eu encontrar uma pessoa que conheceu isso, que experimentou isso. Mas, na minha infância, eu tomava esse negócio que se chamava Nutrinho-Cipá. Que era um canudinho de plástico com umas bolinhas de sabor dentro. Então você colocava no leite e na hora que você sugava, vinha o gosto. Então, tipo, você bebia o leite branco e aí ficava com o gosto de chocolate, o gosto de morango, o gosto de, sei lá, o que tinha no cardápio. Eu amava. Eu conheci isso numa ativação que teve na minha escola, no intervalo, e eu viciei. E do nada, sumiu. Não lembro o que aconteceu. Não lembro se tem alguma coisa, não lembro por que saiu, em que momento saiu, mas eu amava, eu morro de saudade disso. Eu tomava todo dia antes de ir pra escola. Terceira coisa, a grande amada traquinas de limão, que esses tempos tentaram relançar, mas não é...
o tanto Sabe que isso aqui me lembra? O suco-tangue sabor Stitch. Sabe? Aquele todo azul que, tipo, Deus sabe o que tem ali dentro, então. de corante que isso aqui devia ter é o tanto de delicioso que isso era. E hoje em dia, eu não sei se tá vendendo ainda, mas recentemente eu experimentei e não tava nem parecido do que era antes. Mas era muito, muito gostoso, era a minha bolacha preferida. Pau a pau com o passatempo, mas eu amava muito traquinas de limão. A quarta coisa era uma coisa que eu amava. Amava. Da linha McDonald's, que era a casquinha mergulhada no chocolate que endurecia. Gente, eu não sei por que foi tirado do cardápio isso. Eu lembro que era muito, muito, muito pedido. E era tão bom a de chocolate branco quanto a de chocolate preto. Eu não me lembro o porquê que tiraram isso. Foi a mesma coisa de terem tirado o CBO. Que é o próximo negócio que eu vou falar. CBO. Gente, esse lanche é o melhor lanche do mundo. Em alguns lugares do mundo ainda você consegue comer. Então, aqui tem CBO ainda. Deixa eu ver o que a pessoa tá falando aqui. Já trabalhei no McDonald's e o motivo CBO sair de linha que todos os ingredientes, como McFish, não trazem um retorno satisfatório. Talvez no Brasil, mas tem vários países que tem o CBO. Que tem no cardápio, por exemplo, no Mac de Portugal, pelo menos tinha da última vez que eu fui pra lá. Uma delícia, gente. E pelo que eu vi na internet, tiraram porque foram lançar a linha Clubhouse e batia de frente um com o outro. Mas, gente, era o melhor lanche do mundo. Vocês amavam também? Eu preciso saber se vocês amavam isso. E eu queria muito a volta desse CBO. Voltando pra linha sorvetes, o sexto item, eu não sei se é alguma coisa regional, se é um periferia core, se é um recorte da periferia que tinha, mas a mesma tiazinha que vendia Yakult vendia Ice Gucci. Eram carrinhos diferentes, mas normalmente a mesma mulher vendia os dois. E passava nas ruas. Eu acho que talvez seja uma coisa regional, de onde ele mora. Porque pra gente lá do Piauí, se você é do Piauí, também vendia o din-din. Chama din-din. Mas em alguns lugares, tipo em Floripa, era chup-chup, sabe? O negocinho de plástico e que você botava a manga. Sei lá o que era. Eu gostava do de manga, coisa de manga. Mas era din-din. Esse eu não sei. Todo dia. E eu lembro que eu tomava muito esse sorvete. Era um iogurte congelado, tinha de vários sabores, era delicioso, era baratinho. Na época, acho que era 50 centavos, 30 centavos, alguma coisa assim. Eu me deliciava. O sétimo e oitavo itens era uma coisa deliciosa também, seguindo a vibe do sorvete. Um era exagelado, que eu amava, que era uma criança gorda, eu pegava esse sorvete porque era o maior que tinha na banquinha da Que Bom. E um outro, esse aqui que explodia na boca. Meu, era uma delícia. Os dois eu lembro de época de Play Center, que não tinha nada pra eles. Eram os mais, não sobrava pedra sobre pedra. Eram Vocês lembram dessas coisas que ele citou? Porque na maioria, assim, isso de comida realmente talvez não tenha chegado lá no Piauí, né? Vamos ver mais. Coisas que passavam na TV nos anos 2000 que davam medo, eram tantas. Linha Direta, aqueles programas do Gugu, nossa. Tava na televisão nos anos 2000 e eu morria de medo. Tem muita coisa besta aqui, mas eu sei que tu também tinha medo de coisa besta. Por exemplo, eu morria de medo dessa cena aqui, do Monstro da Palha da Astolfinho. Mas eu tinha medo do Monstro da Palha em si? Não. Eu tinha uma agonia enorme do medo que o Astolfinho tinha. Eu tinha medo de sentir o medo que o Astolfinho sentia. E o Monstro da Palha, dane-se. O negócio era ter medo. Pra quem não lembra, né, gente? Pelo amor de Deus, o Astolfinho do Cocoricó. Eu vou mais longe. Eu tinha medo do próprio Cocoricó. Eu não assistia Cocoricó. Eu não assistia Sítio do Pica-Pau Amarelo porque eu tinha medo. Olha o nível. Agora, filme de terror, bote na minha frente que é comigo mesmo. O programa Ilha Rá-Tim-Bum tinha esse personagem aqui, o Nefasto. Ele era o vilão e era pra todo mundo ter medo dele, né? Claro que o figurino dele, a maquiagem, foi toda feita para as crianças terem medo, né? Mas tu pergunta, eu tinha medo dele? Não. Eu tinha medo do Solek. Isso aqui me dava medo, pelo amor de Deus, olha pra isso, sério. Gente, eu tinha pesadelo com o Solek. Eu tinha muito medo do Castelo Rá-Tim-Bum também. Isso que não é do Castelo Rá-Tim-Bum, mas eu tinha muito medo, não assistia. Ele era muito feio, muito esquisito. Isso aqui é meio vergonhoso, mas eu tinha um medinho da pata do galinho ticuleiro, gente. Mas sério. Sério. A bicha é mal diagramada, galera. Não dá, mas eu acho que meu problema era com pata. Porque eu também tinha um medinho aqui da pata do Jakers, das aventuras de Piggly. Gente, mas sério, os olhos disso não parece que tá encarando tua alma. Sério, eu tô encarando essa foto aqui, eu tô com medo agora. Por que não faz uma pata tipo a do irmão urso? Pata saudável, pata amigável. Esse carinha aqui dos amigos da Miss Spider, gente, isso aqui dava muito medo, pelo amor de Deus, olha pra isso. Acabei de perceber que eu tenho medo de aranha. Talvez seja por causa desse brotherzinho aqui.
Ainda falando TV Cultura, o Lobo Mal, que apareceu no Castelo Rá-Tim-Bum e no negócio lá do Mundo da Lua. Isso aqui foi uma das poucas coisas que foi feita pra fazer medo e realmente eu tinha muito medo. Agora, um negócio que não deu muito certo foi quando o Dr. Vitor se transformou nisso aqui, que eu tinha medo, mas peraí. Eu não tinha medo do monstro em si, eu tinha medo porque depois no episódio parecia que o Dr. Vitor meio que tava preso nesse negócio. E eu fiquei nervosa com o fato dele estar preso, tá entendendo? Começou a me bater uma agonia, uma claustrofobia, gente. Eu odiava esse episódio porque eu ficava me sentindo muito mal. Inclusive, ao vivaço aqui, acabei de lembrar que eu morria de medo do gato do filme O Gato da Cartola. Eu também vou te deixar com essa imagem aqui. Sério. E isso talvez seja a coisa mais virginiana que eu vá falar na minha vida, mas eu também tinha medo dele porque ele bagunçava a casa. Linha direta. Mas também se tu não tinha medo do linha direta, talvez você não tenha alma. E é engraçado que eu irritava tanto minha mãe pra ela deixar ela assistir esse negócio. Eu ficava, mãe, por favor, deixa eu assistir linha direta, deixa eu assistir. Aí ela deixava e eu ficava morrendo de medo. E passava depois da Grande Família, gente. Você tava lá feliz, enriquecido com o humor maravilhoso da Grande Família e ia pra linha direta morrer de medo. Tá, esse aqui é meio bizarro, mas o sonzinho do Super Cine me dava um medo. Já tava aí, ó, né? Eu não sei, pra nós que somos mulheres melancólicas, esse som me traz uma melancolia tão grande, sabe? Tipo, uma sensação, é tipo as músicas da trilha sonora de Verdades Secretas, que eu sou muito fã, escuto direto quando eu tô, tipo, muito triste, me traz uma tristeza maior ainda, então é tipo isso. Rosa. Tá, aí a Xuxa fez essa personagem aqui que era a Bruxa Queca, e foi feita pra dar medo, né? Mas eu tinha medo da Queca? Tinha nada. Eu tinha medo dos carinha do doce mais doce que o doce de batata doce e do Xuxa 3. Era o 3? Eu acho que era 3. Gente, isso aqui me dava medo, não sei porquê. Tinha medo dessa bruxa de Xuxa. Ai, mas era muito assustador, olha as coisas que eles faziam pras crianças assistirem. Não que o Linha Direta e o Super Cine fosse pra criança, mas tipo os outros. Gente, mas é melhor do que é hoje. E por último, a gente vai falar aqui desse vídeo que eu achei muito legal, porque eu tinha muitas amigas que eram crentes, né, da igreja evangélica. E eu lembro que tudo pra elas era coisa do diabo. Tipo, a mãe delas não deixava elas fazerem nada, porque era do diabo, era do diabo, era do diabo. A gente vai ver nesse vídeo aqui e eu ri muito dos comentários, vamos lá. Uma criança crente no final dos anos 90, início dos anos 2000, você vai entender o que eu vou te mostrar aqui. Não bastava eu ser da Igreja Deus e Amor, uma igreja diferentona, eu a única pessoa que ia de saia, né, sem depilar as canelas, a mais esquisitona, e a maior parte do tempo foi saia ainda, daquelas de tecido, de prega macho, bem no meio da canela, pra não ficar curta, nem quando sentasse. Não bastava isso, surgiram um negócio de mensagem subliminar em tudo. Chegou uma época que a criança crente só podia usar coisas que fossem do Esmiliguido. Gente, vocês lembram do Esmiliguido, que era uma formiguinha crente? E olha lá, né? Porque as coisas do Esmiliguido eram caras. Então era melhor um caderno com... Eu lembro disso do Esmilinguido, porque eu ganhei uma bíblia, tenho até hoje. Alguém crente me deu, não lembro quem. Talvez seja amiga da minha mãe, não sei. Prancha de surf. Não, aí é pecado também. Era natureza. Uma capinha de natureza, pra não ter erro, do que qualquer outro personagem infantil. Eu vou listar aqui pra vocês alguns produtos, marcas, até personagens que foram demonizados pela religião. Começando com a Coca-Cola. Ainda bem que na minha casa a gente só tomava Dolly, porque Coca-Cola, ao contrário, era Alô Diabo. E era exatamente por isso que essa era uma marca de sucesso. Gente, de onde o povo tira essas coisas? Não é uma coisa que você vê na internet hoje em dia, óbvio, tem as fake news e tudo mais. Pra mim, isso aqui eu chamo das fake news que inventaram. Pra vocês entenderem, como eu falei em outro vídeo, né, eu sou católica, eu fui criada na igreja católica, só que eu tinha muitas amigas de outras religiões. E daí eu ficava vendo por que a gente não podia fazer nada juntas. A mãe delas não deixava. Tipo, sei lá, ela vai mostrar aqui, mas eu vou citando pra vocês. Pacto com o diabo. Outro produto que era demonizado pelos crentes era a maionese Hellmann's. Por quê? Hellmann's, homem do inferno. Não podia usar maionese Hellmann's. Balinha Lilith. Tem uma balinha de maçã verde, eu acho que tem até hoje, que é meio azedinha assim. O nome era Lilith. Não podia comer dessa bala porque era a bala do demônio. Essa que eu vou falar, provavelmente tem gente que acredita nisso até hoje. Hello Kitty. Gente, existem milhares de histórias ao redor da Hello Kitty, que é boneca de voodoo, é coisa de uma pessoa que era muda. Só sei que existe um monte de coisa ao redor da Hello Kitty. E a gente não podia nem sonhar em ter algum personagem que fosse da Hello Kitty, porque ela era completamente demonizada pelos crentes. Xuxa, não só a Xuxa, mas acharam provas de que as músicas da Xuxa, quando eram ouvidas ao contrário, eu não sei que diabo que alguém teve a ideia de botar uma música ao contrário. Mas... Não, e tipo, de onde que o povo tirou essas coisas, meu Deus? É muito triste, sabe? Olha o tanto que foi tirado das crianças. Tinha muito isso na internet. Se botasse ao contrário a música, tinha um monte de mensagem satânica por trás. Sem falar que já viram a Xuxa fazendo um sinal chifrado. E era um sinal, segundo eles, da nova ordem mundial.
Nessa mesma pegada de chifrado, começaram a pegar vários cortes de desenhos da Disney, onde as personagens, princesas e tal, fazia esse símbolo chifrado, e isso era mais demonizado ainda. Acharam várias partes sexuais nos desenhos, e aí viraram, sabe, uma poeirinha no céu, eles já achavam uma palavra ali, sabe? E aí, um monte de coisa. Com o advento da internet, nada ficava pra trás. Tudo eles conseguiam encaixar uma mensagem por trás. Até mesmo... Não, e a falta de tempo pra você fazer isso, sabe? Comente. Se você passou por isso, criança, olhem só isso daqui, ó. Olha os comentários aqui. O Harry Potter, perdi todos os meus livros. Tipo assim, só que cresceu escutando o CD do tio Chico. Eu não sei, que sabe do que você tá falando. Era um inferno, sofria muito, sou dessa época, hoje eu sou ateu. Viram, paz? Tentar enxergar o demônio em tudo, mesmo pra... Pois é. Era uma vida sem paz, vivia com medo, usei tanta saia porque calça era pecado. Eu era criança da saia diz, ô gente, que pecado. Enfim, meu sonho era ir pra escola de calça. Eu entendo que tem, tipo, diversas religiões e tudo mais, mas eu fico com dó, sabe? Porque eu ficava com muita dó das minhas amigas que não podiam fazer as mesmas coisas. Mas tudo bem, escolhas da vida, né? E aí, como a gente viu muitas coisas aqui dos anos 2000 pra relembrar disso tudo, quero que vocês comentem o que é que vocês lembram disso, o que é que vocês pensam que foi um surdo da cabeça de vocês, porque tem coisas que eu lembro que sequer existiram. E você que é mais novo, mais nova e tá assistindo isso daqui, comenta o que você achou disso, que eu acho muito legal. O comentário de vocês falando, poxa, que é isso? Mas enfim, um beijo. Muito obrigada por terem assistido.